Hoje com o diretor de marketing do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, o Nilson Caldas. Vamos falar aí dos avanços da sojicultura no Brasil nos últimos 15 anos. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Tavinho. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Prazer conversar com você mais uma vez, dessa vez via internet. Nós já falamos muitas vezes aí ao vivo sobre o trabalho do SESB e o crescimento da sojicultura e da produtividade da soja no Brasil. Vou tentar ser rápido, porque eu estou meio estourado com o tempo. Primeiro, conta para mim, quando surgiu a soja no Brasil? Foi nos anos 70? E dizem que a primeira roça de soja no Brasil foi de uns japoneses atrás do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Era um terreno, um sítio. Mas depois quem desenvolveu isso mesmo e começou o trabalho em larga escala foram gaúchos, né? Então, conta para a gente um pouquinho dessa história. Perfeito, Tavinha. A soja é uma cultura que já está presente há bastante tempo aqui no Brasil. Acho que até um pouco antes, ali na década de 60, a gente já tinha os primeiros plantios aqui no Brasil. Em larga escala, primeiro na região sul do Brasil, né, com os imigrantes que começaram a plantar ali, o pessoal do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E depois nós tivemos o avanço da soja aí para o Cerrado com a Embrapa, né, que desenvolveu a tecnologia para plantar no Cerrado, e hoje nós nos tornamos o maior produtor e o maior exportador de soja do mundo. Porque quando eu era criança, ou até quando eu era adolescente e jovem, ninguém conhecia óleo de soja. Eu conhecia óleo de algodão, óleo de amendoim, óleo de milho, né? E esses produtos depois acabaram sendo substituídos pela soja, que devido à grande produção e produtividade, ela chegou a um preço bem mais acessível, né, para os consumidores. Com certeza, a soja é a fonte de proteína, né? Eu diria que o produto nobre é a proteína, a fonte de proteína vegetal mais barata do mundo e mais competitiva. E, obviamente, a gente tem o óleo que tanto serve para a alimentação humana, como também as questões de biodiesel e outros usos, né? Só para você ter uma ideia, voltando a falar do farelo de soja em si, é possível fazer mais de 50 produtos. E nós estamos aí na vanguarda dessa grande cultura aí, mundial. Bom, e nessa história da soja no Brasil, o SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, está comemorando aí 15 anos de um trabalho que ajudou na evolução e na produção de sacas por hectare. Nós que começamos lá atrás com alguma coisa em torno de 25 sacas, 30 sacas, nem sei se chegava a isso por hectare, e hoje temos uma média nacional que já é de 65 a 70, mas o SESB quer subir isso ainda mais e tem conseguido recordes aí nas plataformas e nos concursos que faz, não é, Nilson? Conta pra gente três momentinhos importantes aí aqui. Perfeito. O primeiro momento que eu diria super importante foi lá a gente foi fundado lá em 2008, né? Mas naquele ano, na década ali de 2000, na época que a gente fundou o SESB, a gente tinha uma média brasileira ali de soja ao redor de 43. Nós já tínhamos subido um pouco desse patamar de 30 aí que você estava falando, mas a gente estava bastante estagnado já há alguns anos ali, cerca de 10 anos que a gente não aumentava a produtividade. Daí nós tivemos a ideia de criar o comitê no intuito de dividir essas boas práticas, né? O SESB é uma OCIP, né? Uma organização da sociedade civil de interesse público, e a gente se reuniu para aumentar a produtividade da soja do Brasil com sustentabilidade. A gente começou com o desafio, né? Logo nós lançamos o primeiro desafio nacional, que é onde o produtor se inscreve ali junto com os seus consultores no intuito de dividir essas boas práticas que ele faz na sua lavoura ali no campo, né? E de lá para cá a gente tem conseguido excelentes resultados. Inclusive lá em 2008, 2009, nós batemos ali a primeiro produtor que atingiu ultrapassou os 100 sacas por hectare. Foi o primeiro recorde, vamos falar assim. E depois tivemos até alguns números maiores, né? Inclusive. Exatamente. De lá para cá a gente teve ali a evolução. Depois nós tivemos ali na 12, 13, um produtor que produziu mais que 110. Depois, na safra 2014, 2015, um produtor produziu acima de 140 sacas. Foi lá em Guarapuava, né? Exatamente. Na safra 2016, 2017, nós temos um recorde até hoje, que é os 149 sacas. Já dando um spoiler dessa safra atual, a gente tem excelentes resultados aí, várias áreas acima de 120 sacos por hectare. Eu vou deixar aqui um pouco da surpresa, né? No final do mês de junho, nós teremos aí o Fórum Nacional, onde a gente vai
anunciar os ganhadores e, sobretudo, as tecnologias, aquilo que o produtor está fazendo que diferencia esses produtores para atingirem essas altas produtividades. Obviamente, a gente sabe que isso é uma jornada, né? Mas eu queria te perguntar, a soja é plantada em grandes extensões, né? E aí você tem muitas variações de solo e até, às vezes, de microclimas e dentro de uma extensa área. É possível você ter médias grandes assim em grandes áreas ou são lotes específicos que atingem isso, mostrando que uma tecnologia diferenciada pode realmente proporcionar, numa escala maior, talvez, grandes produções maiores ainda por hectare? Perfeito. É perfeitamente possível, Tavinho. Um dado que a gente tem que esses produtores que são campeões aqui do Desafio Nacional, por exemplo, na safra passada, eles atingiram entre 100 e 120 sacas os campeões, né? 129 sacas os campeões. No desafio, que são áreas pequenas, de 5 a 10 hectares. Porém, na fazenda desses produtores, eles atingiram entre 70 e 90 de média. Então, o nosso grande desafio lá no SESB é como que o produtor pode desafiar na sua própria fazenda. Como que ele pode aumentar, sair de 60 para 65, para 70, 80, 90 sacas por hectare na sua própria fazenda, né? Então, assim, a gente descobriu, junto com os agricultores nessa jornada da alta produtividade, que construir o perfil do solo em camadas mais profundas, construir a física do solo através de cultura de cobertura, seja ela uma braquiária, um nabo, qualquer outro tipo de cultura de cobertura, o manejo fitossanitário muito bem feito, a velocidade de plantio, o uso de semente certificada de alta qualidade é que tem feito com que esses produtores atingissem essas médias incríveis, né? E cada vez mais nós estamos assim consolidados, né? Nesse último desafio que a gente vai apresentar o resultado agora no final do mês de junho, nós tivemos aí cerca de 6.500 agricultores que se inscreveram conosco aqui no desafio. É um motivo de muito orgulho para a gente e os nossos parceiros, né, os nossos patrocinadores aí que nos ajudam a fazer essa roda girar e fazer o Brasil ainda maior nesse ramo da soja. Eu gostaria só de fazer um adendo. A gente sempre fala que os outros países fazem coisas que é melhor que o nosso país, mas aqui no campo do agronegócio e no campo da soja, eu tenho certeza que nós somos campeões, não só de quantidade, mas em qualidade. O nosso próprio modelo do desafio é um modelo de inovação aberta. A gente divulga todos os dados, está lá no site do SESB, todo ano a gente coloca lá o que os campeões utilizaram, existe uma troca de experiência através dos fóruns regionais e fóruns nacionais. E lá, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm o challenge deles lá, o desafio deles de alta produtividade. Porém, eles não divulgam os resultados. Os resultados são escondidos, entendeu? Então, assim, existe um segredo. Aqui não tem segredo. Nós fazemos questão de dividir essa alta produtividade para que os produtores continuem avançando. A gente tem toda uma cadeia aí de produtor, consultores, o pessoal que participa conosco do desafio ao longo do ano, né? Ao longo da jornada da alta produtividade. Boa, Nilson. Muito boa essa sua informação. Aqui no SESB não tem segredo nenhum. Tudo que foi feito para se conseguir alta produtividade de soja vai ser contado em seminário, em congresso, em material de apostila. Você tem acesso, porque o objetivo é aumentar mesmo a produtividade. Olha, parabéns pelos 15 anos do SESB. Parabéns. E vamos conversar aí quando tiver para sair os números aí. Desculpe, quando forem divulgados a gente conversa aí que, vamos ver, eu espero ter boas notícias aí, hein? Melhores ainda que essas que você já vem dando. Com certeza, eu quero voltar a tomar aquele café com você pessoalmente, faço questão aí que assim que sair os resultados, da gente voltar a fazer a nossa conversa franca aqui e tomar aquele café e eu te contar para você todas as novidades aí do SESB. Legal, o endereço de internet de vocês é o www.sesbrasil.org.br. Lá tem todas as informações, inclusive dos cases ao longo de todos esses anos. O nosso circular técnica número 2, que explica como produzir mais sacas de soja por hectare. E também os nossos eventos, né? O próximo deles e o mais importante é o Desafio Nacional de Máxima Produtividade, que vai acontecer na última semana de junho, onde nós vamos apresentar os ganhadores e obviamente, todas as tecnologias
que eles utilizaram em suas lavouras. Ok, Nilson, está combinado o nosso cafezinho, então, tá bom? Um abraço. Obrigado Tchau. e bom dia. Para nós.